Para quem não me conhece, eu sou a Larissa e hoje fui incumbida de trazer para você uma palavra com o tema Cumpra em mim a sua vontade. E para começar, gostaria de ler com você Lucas 1:35. A gente vai até o 38. Lucas 1:35 até o 38. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. E o anjo se ausentou dela. Meu desejo para essa noite é que você seja curado em seu coração e ao mesmo tempo seja fortalecido para esse ano. Eu não sei o que você está passando, o que você vem passando, né? Porque a gente está continuando a nossa vida, é um novo ano, mas é continuação do que a gente fez até aqui. Mas eu sei que muitas pessoas têm promessas de Deus que ainda não viram acontecer. Tem desejos do coração que desejam muito que aconteçam. E ao mesmo tempo, existem coisas de Deus para nós que a gente não sabe nem por onde começar e como fazer, desafios. E eu espero que essa palavra venha como um bálsamo para o seu coração. É isso que eu sinto para essa noite, que é uma palavra de cura. Se você entende que essa palavra é para você, fala amém. E como o próprio título da palavra diz, se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, Ele vai direcionar o nosso caminho. E escolhi, para exemplificar essa palavra, a vida de 2 pessoas na Bíblia que tiveram uma missão mais difícil que a do 007, do James Bond. Porque nós, pessoas falhas que somos, cheias de defeitos e erros, mesmo não querendo, às vezes a gente erra. Imagina Deus olhar para você e falar: você vai ter que criar, educar e cuidar do meu filho, aquele que vai salvar toda a humanidade. Imagina que missão foi essa que 2 pessoas como nós, que do dia para a noite tinham uma vida e dali em diante tiveram que ter esse zelo e esse temor e essa responsabilidade de cuidar daquele que ia salvar toda a humanidade por gerações e gerações. Se esse pedido viesse para você hoje, como você ficaria? Só de falar com você, o meu coração está acelerado. Imagina a tamanha responsabilidade que esse casal não sentia todos os dias quando olhavam para aquele bebezinho e falavam: e agora? Quem aqui é pai e mãe? Vocês já sentiram isso alguma vez? Olhar para o bebê quando chegar em casa, falaram que essa experiência é assim: você chega em casa com a criança no colo e fala: e agora? Eu tenho uma criança em casa, o que eu vou fazer com você? Isso é verdade? É verídico? Agora, aumenta um pouquinho essa expectativa, pensando que eles sabiam o futuro daquela criança. Às vezes a gente não sabe o futuro que aguarda para nós, mas temos a mesma responsabilidade de saber que essa criança que Deus nos confiou é um tesouro. E Ele tem um propósito, a gente tem que ajudá-la a fazer aquilo acontecer. Então eu gostaria de falar com vocês sobre Maria e José. Começando com Maria. O que podemos aprender com Maria? Quando o anjo falou com ela, ela tinha aproximadamente de 12 a 15 anos. E naquele momento da meninice dela, provavelmente ela tinha acabado de entrar no seu ciclo menstrual, estava se conhecendo como ser humano ainda. Ela recebeu essa missão de, além de casar,
ter que construir uma família, também gerar milagrosamente um ser dentro dela. Ela não era casada até então. Ela poderia ser apedrejada caso soubessem daquela gravidez, porque quem ia acreditar que ela estava carregando um bebê que veio de um milagre? Ah, fala sério, né? Quem ia acreditar que uma adolescente estava grávida por um milagre? Ah, o anjo falou comigo. Numa época em que era olho por olho, dente por dente. Ela quase foi abandonada por José, porque ele cogitou deixá-la. E mesmo assim, ela não desistiu e não murmurou. Na hora de dar à luz, ela deu à luz numa manjedoura, porque não tinha espaço numa hospedaria. Imagina a situação, cheia de animais ao seu redor. Quem gosta de cheiro de animal? Quem vai para o sítio e fala, nossa, que delícia, cheiro de esterco, adoro esse cheiro. Agora imagina naquele momento de dores de parto, ter que trazer uma criança ao mundo rodeada daquele monte de bicho, naquele barulho, naquele cheiro. E quando ela viu Jesus crescer, ainda teve que fugir com ele, porque Herodes toda hora queria matá-lo, teve que ficar longe da sua família por quase 2 anos. E para completar, ele era uma criança diferente, porque os comportamentos dele eram de um adultinho. Ele queria ensinar a palavra com 12 anos. Muitas vezes a gente pode romantizar alguns personagens da Bíblia se a gente não observar muito bem o contexto. Quantas vezes será que a gente não romantizou? Nossa, Maria foi agraciada, ela foi escolhida entre várias mulheres. Mas qual foi o preço que ela pagou por falar, cumpre em mim, Senhor, a sua vontade? Talvez Deus nos confia coisas, missões que são difíceis e que precisam de sacrifício e muita ousadia para a gente não olhar para trás. Eu quero ler com vocês Lucas 2, 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Em outras palavras, quando eu chegar em casa, você vai ver só. E ele lhes disse, por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as suas palavras. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Mesmo sem entender, Maria, no seu coração, naquele coração de mãe, que tem aquele sexto sentido, aquela intuição, ela guardava aquilo. E o que será que ela e Deus falavam aqui no íntimo? Aquelas palavras que a gente não diz, mas que gritam ao coração de Deus. A sua missão era cuidar daquele menino até ele ter autossuficiência e continuar a sua jornada sozinho. Como Maria, às vezes, temos uma palavra, uma profecia, uma certeza que aquela é a nossa missão, mas nós não sabemos de tudo. Podemos temer, questionar, duvidar da vontade de Deus, ou podemos ter fé de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Alguns pontos que eu vejo em Maria. Primeiro, repete comigo, ela teve fé. Quando ela recebeu aquela notícia, mesmo sendo muito nova e totalmente inexperiente, ela teve fé de que se Deus tinha um plano para ela desse tamanho, Ele estaria com ela para completar aquela obra. Eu não sei o que Deus entregou e confiou para você para esse ano, mas eu quero que hoje você enche seu coração de fé, porque aquele que entregou para você uma palavra, uma profecia, que falou que algo sobre a sua vida aconteceria, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na sua vida. Segundo ponto, repete comigo, Maria suportou muita dor. A dor
de não saber o que aconteceria com ela enquanto ela estava grávida e tinha que esconder aquilo, porque ela não era casada. A dor de ficar longe da sua família por causa de 2 anos, fugindo de Herodes. A dor de quando viu seu filho crescer e ficar, meu Deus do céu, essa criança, eu não entendo o que eu tenho que fazer muito bem com ela. A dor de depois ver o seu filho cumprindo o seu propósito. E ela tentava às vezes fazer uma intervenção e ele falava, mãe, essa aqui é minha família. Eu preciso ser independente de você agora. Eu preciso seguir aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho pouco tempo, eu tenho que fazer tudo. A dor de ver depois ele sofrer injustamente numa cruz, porque até lá ela foi e ficou ao lado dele, porque mãe é mãe, viu gente? Até Maria foi mãe. A dor de mãe. Ela suportou muita dor, mas até o último suspiro de Jesus, ela cumpriu o que Deus falou que ela tinha que fazer. Eu não sei o tamanho da dor que o processo que Deus te colocou está te causando. Mas eu tenho certeza que quando Maria olhou tudo o que aconteceu e viu Jesus depois ressurreto, ela deve ter falado, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Cada momento valeu a pena. Eu quero que você saiba, vai valer a pena. Por mais pesado que você ache que esteja essa jornada, essa é a noite de Deus aliviar essa carga, porque o fardo de Cristo é leve. E eu quero que você saiba, vai valer a pena. Ele está construindo o seu caráter, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando mais fé, mais ousadia, Ele está te fazendo talvez olhar por outras perspectivas que você talvez não conseguia ver antes. Vai valer a pena. E por fim, Maria, ela acabou assumindo um lugar de líder. Fala isso, Maria acabou sendo líder. Lá na cruz, Jesus falou, Maria, a partir de agora, esse João aqui, ele é teu filho, cuida dele, assuma essa responsabilidade, continua, a vida não parou porque eu morri, você continua um novo propósito a partir de agora. E ela assume uma liderança com aqueles discípulos e começa a espalhar a mensagem de Cristo. Se você chegou aqui e você acha que o propósito da sua vida acabou, seja bem-vindo ao novo ano. O novo propósito começa na sua vida, onde você se coloca à frente para fazer a vontade de Deus e ser talvez um líder na sua geração, na sua família, no seu trabalho, para levar a mensagem da cruz e transformar pessoas. Enquanto você estiver vivo, propósitos de Deus acabam e outros começam na sua vida. Se você é mãe, se você é pai, e o teu filho começou a ser autossuficiente, coisas novas acontecem agora na sua vida. É um novo tempo. Se você acabou a escola e vai para a faculdade, um novo propósito começa na sua vida, é um novo tempo. Se você estava num trabalho e foi demitido, alegre-se, é um novo propósito para a sua vida. Quando somos filhos de Deus, temos uma certeza. Cada ciclo que se encerra, um novo ciclo se começa. Porque quando estamos em Deus, cada passo que damos, Ele cumpre as promessas nas nossas vidas. Essa palavra está sendo para você. Agora vamos olhar José. O que podemos aprender com José? Eu quero ler Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que a gente vê aqui na Bíblia, e não são muitas coisas que existem sobre José, mas o que fala é que ele era um homem de bem, um homem íntegro. Ele tinha uma descendência estratégica para que Jesus viesse também através da paternidade dele. Imagina quando ele descobre que Maria está grávida e ela conta essa história mirabolante. E ele fala: tudo bem, você não quer falar a verdade para mim? Então eu vou deixar você em secreto, porque
porque eu não quero que você morra. Imagina quantos questionamentos aquele homem não sofreu. Porque a vergonha não seria só para Maria por ela estar grávida, mas para ele também. Um homem que a mulher o traiu, que exposição, que desonra. Quanta vergonha será que ele não passou aqui, gemendo no secreto, ele e Deus? E quando o anjo fala com ele, e ele assume aquela missão como pai de Jesus, ele não só se comprometeu a assumir uma missão e fazer parte daquele plano, como também se comprometeu a ser pai do coração de Jesus. Aquele que ia literalmente educá-lo como seu filho, ensiná-lo uma profissão, porque ele era carpinteiro, e a ensiná-lo as coisas da Bíblia, porque o pai tinha que fazer isso, ensinar a Bíblia para os filhos, incentivá-lo a estudar a Torá, passar a cultura. Ele tinha que ficar sempre em estado de alerta, porque a qualquer momento Herodes podia vir, o exército podia vir e matar a sua família. Eu não sei, talvez naquela época não tinha alguém que diagnosticava com ansiedade, pânico. Mas talvez em alguns momentos ele pode ter sido ativado por aquela sensação de que, meu Deus do céu, eu vou dar conta dessa missão. Eu vou dar conta dessa mulher grávida, eu vou dar conta dessa criança. Não estava nos meus planos, eu tinha outros planos. Mas mesmo assim, ele falou sim aos planos de Deus. E quando ele assume Jesus como seu filho, tem esse ato maravilhoso de adotar o Filho de Deus. A sua vida muda da noite para o dia, com certeza. Ganha novas responsabilidades, com toda a certeza. Mas que grande desafio, assustador e maravilhoso esse homem viveu, de compartilhar com Maria toda aquela história louca que talvez ninguém acreditaria, mas que até hoje transforma a minha vida e a sua vida. Talvez o que você faça, você não consiga ver o plano geral, porque você só consegue ver um pedacinho daquela missão, só consegue ver um pedacinho daquele plano. Mas quantas gerações será que não serão abençoadas por sua causa? Porque você disse, sim, Senhor, cumpra em mim a sua vontade. O desafio era gigantesco. Mas gerações se passaram e a gente continua ouvindo essa história de que Jesus amou tanto a humanidade, que se entregou por ela. E Ele veio, deixou toda a sua glória para ficar em forma humana, se sujeitando a pessoas com falhas e erros. Gente, Ele não pecou em nenhum momento, mas Ele se sujeitou a pessoas que poderiam pecar e errar com Ele. Que tremendo poder saber que a escolha de Maria e José em falar em si, hoje trazem para nós novas possibilidades. Não tenha medo do tamanho do desafio que Deus colocou na sua mão. E quando Ele confia em você algo, Ele sabe que você é capaz. E Ele sabe que a sua vida pode transformar gerações. A nossa vida, quando a gente for embora, não pode parar na gente. Existe um legado que a nossa vida tem que deixar para essa terra. Existe um legado. Se você tem um filho, uma filha, ele é o legado que você deixou para essa terra. Porque ele também vai ter filhos e filhas, que terão filhos e filhas, e vão impactar gerações com aquilo que você hoje ensina. Se você está num trabalho, com todo o seu coração sabendo que aquilo é o lugar que Deus te colocou para estar, você trabalha para ajudar pessoas. Não existe trabalho para nós. Tudo que a gente faz é para o outro. É servir o outro. A gente é recompensado, remunerado, lógico. Mas o nosso trabalho é servir. Como você tem servido o outro? Você serve só por causa do dinheiro? Porque você vai receber no fim do mês um salário? Ou você serve porque você sabe que aquilo que você põe a sua mão é abençoado?
Quem aqui essa noite está disposto a falar: Deus, cumpre em mim a sua vontade? Essa escolha, toma cuidado, porque ela vai trazer consequências. Mas ao mesmo tempo, algo que eu falo sempre para Deus: eu não quero, Pai, que a minha vida seja em vão. Eu não preciso ser famosa, não preciso ser conhecida por um monte de gente, mas se eu for capaz de ter uma família abençoada, eu sei que isso vai mudar a história dessa terra. É só isso que eu tenho que fazer. Se eu puder ser uma pessoa no meu trabalho que transforma vidas, porque o Senhor me capacita para isso, eu vou mudar gerações. Porque eu posso estar vendo pequeno, mas o Senhor vê a longo prazo. Ele vê a eternidade. Ele vê numa escala que nós nunca seremos capazes de ver. É trabalhinho de formiguinha. Mas no fim do dia, só a gente vê depois aqueles morros desse tamanho que elas constroem. E lá embaixo da terra, tem aquela profundidade também que elas acabam fazendo. Como pode um ser tão pequenininho fazer um formigueiro que, se você colocar o pé lá dentro, você tem que ir para o hospital? No caso, eu sou alérgica, então realmente eu teria que ir para o hospital rápido. O que podemos aprender com José? 3 pontos. Repete comigo: José teve paciência. O que Deus nos pede é que não tomemos nenhuma decisão precipitada, mas que tenhamos paciência para que a sua voz fale ao nosso coração. Se ele tivesse falado: Maria, sinto muito, não acredito em você, não quero te expor, mas vai tocar a tua vida, vou tocar a minha, te vira, faz aí o que você tem que fazer, eu vou tocar a minha vida. Será que a gente estaria aqui hoje? Ele teve paciência, ele não agiu por impulso. Que mais? Repete comigo: ele trabalhou a sua mente. Ele deixou de lado aquela decepção, aquela vergonha, aqueles rumores que talvez poderiam vir assolar a sua casa. Ele deixou aquilo de lado para realmente cumprir a sua missão. Cumprir a missão muitas vezes vai expor você. Vai expor os seus limites, vai expor a sua família, vai expor aquilo que você talvez não queira que saibam, que é vergonhoso. Mas se não for assim, como a gente vai ser curado? Se não for assim, como a gente vai aprender a ser resiliente? Se não for assim, como a gente vai ter experiência e maturidade nessa vida? A gente não nasce com um manual de instrução. A gente aprende a ser gente vivendo todos os dias, cara a tapa. Por último, José foi o pai do coração de Jesus. Apesar de não ser seu filho de sangue, José teve toda a responsabilidade paternal de cuidar de Jesus até sua fase adulta. Pode ser que não era o que ele queria. Afinal de contas, ele não pôde nem ficar com a mulher dele. Ele teve que esperar Jesus nascer. Imagina, segurar a onda, morando com a pessoa e não podendo fazer nada por 1 ano. Porque não podia, tinha que segurar. Mas ele assumiu aquilo. E ele tomou todos os riscos que tinha que tomar. E ele falou: Maria, não é só a sua luta, é minha também, tamo junto nessa. Eu espero que nessa noite, Deus coloque pessoas na sua vida, sejam conexões, que no dia em que você se sentir fraco e abatido, eles olhem para você e falam: calma aí, levanta a cabeça, a luta não é só sua, também é minha, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer acontecer, porque assim, a gente está junto, a gente é irmão de sangue, irmão de Cristo, irmão de tudo. Vamos junto para essa luta, porque eu sei que tem dias, se cumprir a missão é pesado. Mas Maria recebeu um grande presente de ter ao seu lado alguém que topou lutar com ela isso. Eu não sei, talvez para ele foi difícil ver. Maria teve a experiência de ter um filho dentro dela. José não tinha nem a semente dele ali dentro. Então talvez na cabeça dele era muito difícil entender e ter amor, porque não tinha ligação humanamente falando. Mas eu sei
quando ele topou essa missão, Deus também mexeu no coração dele. Quando você topa a sua missão, por mais assustadora que seja, Deus toca no seu coração. Porque não é sobre você. É sobre as pessoas que você vai alcançar. É sobre as pessoas que você vai curar. É sobre as pessoas que você vai trazer uma palavra de vida. É sobre as pessoas. A nossa vida não é só para a gente. É para as pessoas. Se eu fosse fazer só a minha vontade, com certeza eu não estaria aqui hoje. Mas assim, com certeza absoluta. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre os meus dons, é sobre Ele, o que Ele confiou a mim. Não é sobre a minha história, mas é a história que Ele está contando para essa igreja. E você faz parte dessa história. Eu me sinto muito feliz, porque eu não estou sozinha nessa. Eu sei que você está comigo também. Para concluir, e se o louvor quiser, pode subir. Vergonha, medo, insegurança, estado de alerta, foram alguns dos sentimentos que com certeza Maria e José sentiram em sua missão. A única coisa que eles tinham era uma palavra de Deus. E por ela se dispuseram a entregar os seus dias para que se cumprisse esse objetivo. Por conta do sim, Senhor, cumpre em mim a sua vontade, algo extraordinário alcançou toda a humanidade. Talvez você entrou aqui passando por lutas, por coisas duras, difíceis, processos, desafios assustadores. Mas se há uma palavra, se há uma promessa, se há um sinal, se você sabe que Deus está com você, creia que Ele vai ser fiel para completar aquilo que Ele começou na sua vida. O seu sim, você não tem ideia de como ele pode repercutir. Talvez mudar a história de pessoas que você nunca conheça. Mas porque você falou sim, tudo muda. Somos falhos, tá, gente? Somos falhos. Mas Deus vê além das nossas falhas. Porque Ele sabe que isso não define quem nós somos. Ele criou a gente para ser imperfeito. Porque se fôssemos perfeitos, a gente estaria no céu já com Ele, reinando em glória. Mas a imperfeição traz um grande presente. A gente poder todos os dias escolher ser aperfeiçoado nas mãos do olheiro. Aquele que quebra e faz de novo. E quebra mais uma vez e faz de novo. E recomeça quantas vezes for necessário, porque Ele não desiste de nós. Em Salmos 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. É uma palavra simples, mas não faz sentido para a nossa história? Para mim faz, porque Ele está trabalhando em mim também, assim como está em você.